0,000 segundos. Nos últimos 3 anos de guerra, a principal transformação da guerra na Ucrânia foi o humilde drone FPV. A Ucrânia transformou um quadricóptero de $500 em uma das armas mais temidas. 0 para 1111 segundos na linha de frente. E todos os principais exércitos do mundo passaram os últimos 2 anos se esforçando para alcançá-los. Mas os Estados Unidos não estão mais apenas assistindo de fora. Em vez disso, 0 para 2020 segundos eles começaram a importá-lo ativamente. Isso inclui táticas, doutrina, um manual de fabricação e, em alguns casos, as próprias empresas de drones e as pessoas que construíram esse estilo de guerra. 0 para 3030 segundos nas trincheiras de Donbas. Mas se analisarmos um pouco mais a fundo, os Estados Unidos não estão apenas copiando 0 para 3535 segundos o trabalho de casa da Ucrânia, mas pegando a ideia genial da Ucrânia e construindo algo ainda melhor com ela. 0 para 4141 segundos. Então, vamos começar por onde tudo começou, porque não podemos nos aprofundar no que os EUA estão fazendo agora sem entender o que a Ucrânia foi forçada a inventar primeiro. Quando a Rússia cruzou a fronteira em 2022, a Ucrânia não tinha os estoques de artilharia, a força aérea ou as formações blindadas para lutar contra a Rússia simetricamente. O que a Ucrânia tinha era uma cultura de tecnologia civil desesperada, descentralizada e extremamente criativa, e uma necessidade urgente de fazer os soldados russos temerem se mover. A resposta foram os drones de visão em primeira pessoa, ou FPV, o tipo de drone que os entusiastas usavam para correr em pistas de obstáculos no quintal por diversão ou para tirar fotos de casamento. 1 para 141 minutos e 14 segundos. Assim que você acoplar uma ogiva 1 para 201 minutos e 20 segundos ao quadricóptero e coloca um soldado em uma trincheira a alguns quilômetros de distância com um par de óculos de vídeo, de repente você tem uma munição guiada de precisão que custa menos do que a maioria das outras. Capítulo 2. Irã e Hezbollah adotam estratégia ucraniana de drones FPV 1 para 291 minutos e 29 segundos. Armas existentes. E essa arma pode encontrar e possivelmente até destruir um tanque através de uma linha de árvores. 1 para 341 minutos e 34 segundos. E a economia de uma guerra onde os drones dominam influenciou diretamente a conversa dentro do 1 para 401 minutos e 40 segundos. Pentágono. Até abril de 2025, algumas estimativas sugerem que os drones foram responsáveis por 80% das 1 para 471 minutos e 47 segundos perdas russas. Em algumas áreas da frente, essa estatística sobe para 90%. São 9 em 1h53 da manhã 1 minuto e 53 segundos perdas de veículos diretamente por causa de drones. Praticamente não há mais onde se esconder no 1h58 da manhã 1 minuto e 58 segundos campo de batalha moderno. Cada estrada, cada linha de árvores, cada área de concentração é vigiada por algo pequeno, 2h04 da manhã 2 minutos e 4 segundos barato e armado. Claro, a Ucrânia não é o único país com um fornecimento constante de drones, já que a Rússia se adaptou e, em alguns casos, fez desenvolvimentos significativos na guerra com drones. Drones russos 2h15 da manhã 2 minutos e 15 segundos FPV e estilo kamikaze têm destruído tanques ocidentais, em particular o Leopard 2A6, 2h21 da manhã 2 minutos e 21 segundos que é diretamente comparável ao M1 Abrams americano. 11 atingiu 41 aeronaves, 3h54 da manhã 3 minutos e 54 segundos, incluindo bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22, alguns dos ativos militares mais caros e difíceis de substituir da Rússia. Capítulo 4. O Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA coloca em campo o drone Neros Archer de $2.000 4 horas da manhã 4 minutos ativos militares. Estimou-se um prejuízo de $7 bilhões. Independentemente da escala real dos danos,
4:06 da manhã 4 minutos e 6 segundos. A mensagem e as ramificações eram claras. Drones baratos agora podiam ameaçar ativos estratégicos a milhares de quilômetros de qualquer linha de frente, sem que uma única aeronave tripulada cruzasse 4:16 da manhã 4 minutos e 16 segundos uma fronteira. A Rússia foi rapidamente forçada a adotar uma estratégia diferente para proteger suas bases distantes, em alguns casos colocando pneus em aviões para torná-los menos visíveis em imagens de satélite. 4:26 da manhã 4 minutos e 26 segundos, e isso não permaneceu um conflito entre Ucrânia e Rússia, já que as táticas se espalharam para o outro grande conflito que acontecia simultaneamente. O Guardian noticiou em maio de 2026 que o Hezbollah adotou 4 para 374 minutos e 37 segundos de drones FPV de fibra ótica no Líbano, adaptando explicitamente técnicas pioneiras na Ucrânia para passar 4 para 434 minutos e 43 segundos pela guerra eletrônica israelense, um dos ambientes de interferência mais sofisticados do planeta. Quando os EUA entraram em seu próprio conflito com o Irã no final de fevereiro, Teherã respondeu com 4 para 534 minutos e 53 segundos de rajadas de drones por toda a região, e as forças americanas e aliadas abateram muitos deles. Mas a enorme escala dos ataques expôs o quão difícil e caro é se defender contra sistemas baratos. 5,035 minutos e 3 segundos produzidos em massa, usando interceptores sofisticados e caros. O problema aqui é que as armas anteriores usadas pelos EUA eram extremamente eficazes em termos de prontidão para o combate, 5 para 135 minutos e 13 segundos de capacidades operacionais e projeção de poder. Mas o que elas não eram era economicamente viáveis. Veja o capítulo 5. Pentágono aloca 75 bilhões de dólares para o domínio de drones. 5 para 195 minutos, 19 segundos. O drone de longo alcance mais proeminente que os EUA possuem. Até julho de 2026, autoridades americanas sugeriram que mais de 35 para 265 minutos, 26 segundos drones Reaper Mk9 foram destruídos como resultado de operações no Irã. Esses drones foram relatados pela última vez 5 para 325 minutos, 32 segundos com um custo por unidade em torno de 16 milhões de dólares. Quando comparados a drones descartáveis de baixo custo, o equilíbrio de poder se desloca a favor da arma que você pode lançar contra os 5 para 425 minutos, 42 segundos inimigos sem se preocupar se seu investimento está seguro. Portanto, essa é a principal discrepância entre como os EUA e a Ucrânia têm conduzido seus respectivos conflitos. Mas como os EUA estão mudando as coisas de repente? 5 para 515 minutos e 51 segundos? Vamos começar pela doutrina, porque o exército dos EUA está descartando décadas de seu próprio manual, ES, 40 segundos sistemas ao vivo. Há também instrução em impressão 3D e design CAD, porque manter essas coisas voando em campo significa ser capaz de fabricar peças no local. A diretora do curso, capítulo 7, militares do EUA adaptam explosivos C4 para ogivas modulares de drones. 7 para 517 minutos, 51 segundos. Capitã Rachel Martin chamou isso de um mero esforço de recuperação, sugerindo que os EUA estavam atrasados globalmente nessa área, e esta era a tentativa agressiva de fechar essa lacuna. Enquanto isso, o secretário 8,018 minutos, um segundo do exército Daniel Driscoll sugeriu que os batalhões precisam se tornar mais enxutos e parar de avançar tanto quanto costumavam, porque a densidade de sensores que a Ucrânia demonstrou significa que um tanque de $10 8 para 118 minutos, 11 segundos de $10 milhões pode ser encontrado e destruído por algo que custa menos que um carro usado. O Corpo de Fuzileiros Navais está executando uma versão ainda mais rápida e, francamente, mais improvisada da mesma transformação.
A 24ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais passou 3 semanas em Camp Lejeune treinando com o Neros Archer. O Archer é um quadricóptero de 8 polegadas fabricado em El Segundo, Califórnia, que custa cerca de $2.000 e foi aprovado pela Blue UAS, o que significa que não possui componentes chineses que dominam o mercado de drones comerciais e poderiam impactar a cadeia de suprimentos em um potencial conflito mais amplo entre os EUA e a China, mesmo por meio de terceiros. O Corpo de Fuzileiros Navais também firmou um contrato de aproximadamente $17 milhões para cerca de 8.000 drones Archer. Mas esse treinamento intensivo de 3 semanas também indica o quanto os EUA precisam alcançar os concorrentes existentes. Rússia e 8 para 598 minutos e 59 segundos. O Irã teve anos de combate real para aprimorar essa aeronave. O Corpo de Fuzileiros Navais está tentando comprimir essa curva em 3 semanas, porque a alternativa é enviar fuzileiros navais sem nenhuma resposta para uma capítulo 8, atualização de fibra ótica e orientação por IA dos sistemas de drones do EUA 9, 099 minutos e 9 segundos, ameaça que todo adversário agora utiliza por padrão. É aqui que entra o problema do volume, porque treinar fuzileiros navais e soldados para pilotar drones não importa se não houver drones suficientes. 9 para 199 minutos e 19 segundos para distribuir. O Departamento de Defesa estabeleceu a meta de implantar dezenas de milhares de drones FPV-9 para 249 minutos e 24 segundos até o final de 2026. Para comparação, a China e a Rússia podem produzir milhões por ano. Mas há 9 para 309 minutos e 30 segundos uma grande discrepância entre o número de drones planejados e a mão de obra e o treinamento necessários para pilotá-los. Se você entregasse milhões de drones ao Corpo de Fuzileiros Navais amanhã, todos, exceto alguns milhares, ficariam parados em uma prateleira simplesmente porque ainda não há fuzileiros navais suficientes treinados para pilotá-los. O Pentágono respondeu ao gargalo investindo dinheiro em ambos os problemas ao mesmo tempo. O Exército anunciou planos para adquirir pelo menos 1 milhão de drones nos próximos 2 a 3 anos. O Programa de Domínio de Drones realizou sua primeira fase de avaliação, apelidada de Desafio, em Fort Benning, em fevereiro. 9 para 599 minutos e 59 segundos.